Então, eu tô aqui com o Igor Jório Peixoto e a gente vai falar um pouquinho sobre osteopatia. Você sabe o que é osteopatia? Eu não sabia muito bem. Fala lá pra nós, Igor, o que é, na verdade, a osteopatia? Então tá certo, Ana, obrigado pelo convite. Então, assim, a osteopatia, ela é uma filosofia que foi desenvolvida por um médico norte-americano nos anos de 1870 e que tem como base tratar o corpo do paciente como um todo e não segmentá-lo em partes. Então a gente não vai, por exemplo, um paciente com dor no joelho, ficar manobrando só o joelho, ou um paciente com dor no ombro, tratar somente o ombro. A gente vai sempre tentar entender todos os fatores que estão envolvidos naquela queixa do paciente. Então, por exemplo, o meio ambiente dele interno vai ser cuidado, então a gente vai tratar dos órgãos, vai tratar do crânio, dos ossos cranianos, dos músculos e articulações do corpo como um todo, e a gente também vai tentar entender o meio ambiente externo desse paciente. Então, ou seja, o que será que está levando esse ombro a se machucar? O que será que está levando esse joelho a se machucar? Para tentar orientar o paciente em todos os âmbitos. Então, é dessa forma que se dá o tratamento osteopático e a osteopatia, então, segue essa filosofia. Que legal. E me conta uma coisa, eu tenho ouvido muito, hoje a gente ouve muito falar em osteopata, eu tenho um osteopata e tal. Sim, sim. Como que é a formação do osteopata? Tá. Hoje no Brasil, a osteopatia só existe como formação do tipo 2. A OMS definiu 2 tipos de formação em osteopatia. Uma delas é chamada formação tipo 1, que é uma graduação, que não existe atualmente no Brasil. Esse modelo graduação existe em alguns países da Europa, por exemplo. E um outro modelo é o modelo tipo 2, que é o único que existe hoje no Brasil, que é um modelo onde se torna uma especialização de uma área da saúde. O que acontece hoje no Brasil é que somente a fisioterapia reconheceu a osteopatia como especialização. E daí, então, ela é uma especialização hoje no Brasil do fisioterapeuta, e os fisioterapeutas têm que fazer um curso de formação de 1.500 horas, com duração de 4 anos, para poder pleitear esse título. Esse título deve ser obtido através de um certame, que o COFITO, que é o nosso órgão a nível nacional, né, da fisioterapia e da terapia ocupacional, que ele oferece esse exame a cada ano para que os profissionais possam prestar a prova de títulos e daí então obter o título de especialista para se tornar um fisioterapeuta osteopata. Então são 4 anos. São 4 Bom, anos. deve acontecer na tua área o que acontece na minha. Uhum. Por exemplo, eu sou implantodontista, tá? Então eu fiz odontologia, tenho outras especializações, eu tenho dentística, eu tenho prótese, mas enfim, a especialização de implantodontia são 3 anos e meio. O que acontece? Muita gente vai, faz um cursinho de fim de semana e se denomina implantodontista. Você tem que checar se realmente está indo no osteopata. Exato. Se realmente está indo num implantodontista. Exato. E a gente tem uma sorte que no Rio Grande do Sul é muito fácil o paciente fazer essa busca. O site do CREFITO 5, que é o regional aqui do Rio Grande do Sul, ele é bem claro, tem uma área bem fácil para a pessoa acessar, onde ela pode colocar lá consulta por profissional, e se você tiver o nome completo ou o número do registro desse profissional, você pode pesquisar se de fato ele possui a especialidade. Mesma coisa acontece no CRO, você pode entrar no site do CRO ou ligar para o CRO e perguntar, esse dentista realmente é implantodontista? Porque eu duvido, né, Igor, que alguém operaria o olho com clínico geral, que alguém operaria o coração com clínico geral. Como é que você deixa a pessoa manusear os teus ossos ou mesmo fazer um implante que mexe todo o osso da cavidade oral sem saber se é um especialista ou não? Exato. E uma das questões importantes dentro do tratamento osteopático, depois que é feita uma anamnese e o início de um exame físico, a gente sempre vai executar com o paciente alguns testes para evidenciar se existem manobras que são contraindicadas para o caso daquele paciente ou se de fato até o próprio tratamento osteopático como um todo é contraindicado naquele momento, de repente ele precisa estar naquele momento nas mãos de um outro profissional. E por isso que é importante para a própria segurança da população, para que ela esteja sendo atendida, esteja na mão de bons profissionais e que de fato vão estar cuidando da saúde dela e principalmente da segurança dela. É importante que o profissional da área da saúde trabalhe promovendo, a princípio, segurança para o paciente. E daí, então, depois eu vou cuidar de você. Porém, você está sendo trabalhado em segurança. Então, isso daí é muito importante. Eu acho assim, ó, tá tudo bem. Às vezes o profissional comete o erro de se dizer uma especialidade que não é. Mas eu também acho que o paciente ele é coadjuvante quando ele não confere. Exato.
Então, assim, a gente deixa essa dica até para você conferir. Uhum. O Igor também hoje em dia faz parte da equipe da clínica, né? Então, Sim. se você tem dúvida, olha, eu tô com uma dor no corpo, para que dores você recomenda? Porque a pessoa diz assim, não, eu acho que eu preciso de um osteopata. Como é que a pessoa vai saber que é o caso dela procurar um osteopata? Perfeito. O mais comum é que os pacientes realmente busquem o trabalho osteopático frente às queixas do aparelho locomotor. Então, as dores, dor no ombro, dor na coluna, no pescoço, dores em geral. Porém, nós também trabalhamos as queixas do aparelho digestivo, como, por exemplo, os refluxos gastroesofágicos, os pacientes que sofrem com constipação, Que legal! A gente sabe que tem muita procura. gente que tem, né? Exato. Enxaquecas, né, cefaleias tensionais, enxaquecas pulsáteis, os trabalhos de ATM, né, que a gente pode fazer em parceria com os profissionais de odontologia. Então, hoje o campo de trabalho do osteopata é desde o bebê ao idoso e todas as queixas podem ser abordadas. É claro que, em alguns casos, o trabalho multidisciplinar vai ser essencial, em alguns casos, um trabalho pontual osteopático pode já ser o suficiente, como, por exemplo, quando o sintoma do paciente iniciou após um trauma. Estava jogando bola, deu um leve entorse, não teve lesão, porém, a partir daí, comecei a ter dor de repente no joelho. Porém, se teve um entorse lá no tornozelo. Por que será que agora meu joelho está doendo? De repente, nesse processo, o teu tornozelo e as articulações do pé ficaram bloqueadas e começaram a hipersolicitar uma região um pouco acima. Isso acontece bastante, não só no sistema locomotor, no aparelho musculoesquelético, mas também nos outros sistemas. Então hoje eu falo assim, na dúvida, você em vez de ir num clínico geral e já iniciar uma abordagem, se você tem algo que não está tão em alerta, um sintoma que não está tão intenso, você pode buscar o trabalho de um bom profissional de osteopatia, porque ele vai avaliar o teu corpo como um todo e vai te ajudar, de repente, até exato. Muitas vezes o paciente ele nem passa pela primeira consulta. Eu já tive casos de pessoas como por exemplo, né, um sinal que a gente avalia logo no início, teste de reflexo o reflexo patelar. O paciente chegar e não ter resposta à reflexia, e a gente já tem que encaminhar direto para uma especialidade, um neuro, um especialista em coluna, porque pode ser que essa falta do reflexo patelar seja devido a alguma alteração um pouco mais grave naquele momento, e aí aquele paciente é contraindicado para o tratamento naquele momento. Porém, ele veio até o consultório e ele foi direcionado para o local correto. E isso já é um trabalho fenomenal. Então pensa que legal que se você tem um problema esofágico, gástrico, refluxo, você pode ter ainda a opção de procurar um osteopata. E um trabalho não invasivo. Né? E tentar, porque muitas vezes tu manipulando tu resolve isso. Exatamente. A gente vai liberar as relações vasculares para as vísceras, as relações nervosas, vai trabalhar o sistema nervoso autonômico. E enxaqueca, hoje em dia, como tem gente que tem enxaqueca? Muitos pacientes se queixam de enxaqueca, muitos pacientes se queixam da cervicobraquialgia também, que é quando o sintoma ele é na região da face, do crânio, mas ele também se percorre, né, para a região dos membros superiores. Então, o trabalho osteopático vai ser muito bem-vindo. E o paciente fica de roupa quando tu está fazendo? Os homens, em geral, eu atendo somente de Zorba, né? Porque é interessante que o profissional veja a maior parte do corpo do paciente que for possível. Tá, então eu não vou poder gravar, porque eu ia gravar minha consulta para vocês, tá? Não vou poder gravar. E as mulheres, que eu ia comentar, eu peço que às vezes venha com uma bermuda, um shorts, né? E top, porque pelo menos expõe bastante parte da coluna e do abdômen, tu né? pode Então ver já auxilia já. Então pode ser que seja de top bermuda vai rolar, gente. Que eu queria mostrar pra vocês que o Igor, quando estiver me manipulando, ele vai mostrar parte de... Tu pode mostrar como é que faz, né? Posso, sim, com certeza. Que aí vai ter a parte 2 pra vocês, tá bom? Legal. Gente, foi um prazer, Igor. Obrigado. Muito bom. Obrigado então, quando pelo vocês espaço. precisarem ou tiverem curiosidade de um osteopata, o Igor tá aqui na clínica, faz parte da equipe hoje com a gente. Por favor, falem comigo. Muito obrigado.